Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, parte A apenas, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, ou não nos induzas à tentação. Mas eu penso que essa versão aqui, a NVI, é melhor. Não nos deixe cair em tentação ou na tentação. Amados, ao longo das últimas mensagens, como já disse, estudamos sobre a necessidade do pão e do perdão, as últimas duas, né? Hoje estudaremos sobre a necessidade que cada um de nós temos de proteção. Então, pão, perdão, proteção. Como eu disse, acho que na última mensagem, ou penúltima, esses são os 3 P's famosos: pão, perdão e proteção. E vou repetir essa oração que o Senhor nos ensinou aí no versículo 13, parte A, que diz o quê? E não nos deixes cair em tentação. Segura na minha mão, Senhor. A carne é fraca. Não me deixe. Ampliando um pouco essa oração, seria o mesmo que pedir o seguinte: Senhor, não permita que sejamos levados a tamanha tentação a ponto de sermos dominados por ela. Não permita, Senhor. Coloca um freio, um limite. Por mais que eu faça a minha parte, por mais que eu fuja do pecado, mas eu dependo do Senhor para não pecar. Sabemos que tentação não é pecado. Amém? Tentação não é pecado. E eu tenho enfatizado isso constantemente, fundamentado nas Escrituras. Existe bastante diferença entre ser tentado e cair na tentação. Muita diferença. Isso porque a tentação é a tentativa da nossa carne, ou do diabo, ou do mundo, nos levar ao pecado. Agora, cair na tentação é aceitar esses convites e pecar. Então, a diferença entre cair e ser tentado. Obrigado, Deicin. E mais, tentação é aquela vozinha diabólica que diz: faz isso, faz, vai em frente, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, faz, experimenta. É uma vozinha do mal. E a voz continua: faz, você depois pede perdão e está tudo certo. Você fica assim com Deus. Pecou, pede perdão. Ou seja, tentação é aquela voz sutil que nos chama para experimentarmos algo que é ruim, algo que é mal aos olhos de Deus. Porém, cair na tentação é concordar com essa voz e praticar o pecado, seja ele qual for. Quem já ouviu essa voz? Essa voz, a voz da tentação. Você ouve? Eu ouço constantemente. É a vozinha da tentação, do mal, que nos convida para o pecado. Agora, uma coisa eu tenho certeza: essa não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, queridos, com uma voz mansa, suave e tranquila. Sim, porém, ele sempre nos chama para a oração, sempre nos chama para o jejum, sempre nos chama para a leitura da palavra, sempre nos convida para a necessidade de congregar, para a santidade, para perdoar. Esse é o convite do Espírito Santo. Agora, a voz do diabo, a voz do mundo e a voz da nossa carne nos chama para o pecado, literalmente falando. E o pecado começa como? Com a tentação. O pecado começa com a tentação. E não existe possibilidade alguma de vivermos a vida cristã sem que sejamos tentados. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, né, que dirá de nós? Só que Deus foi tentado e não pecou. Em tudo, diz a Bíblia, ele foi tentado, mas não pecou. Então, ninguém precisa correr atrás da tentação. Você não precisa correr. Ela vem naturalmente para mim e para você. Isso porque a tentação é o desafio nosso de cada dia. Por exemplo, Davi estava lá em seu palácio,
Você já leu a Bíblia, com certeza, já se passou por esse texto. Muito interessante. Ele deve ter ouvido uma voz sutil em seu coração dizendo o seguinte: dê um passeio aí pela sacada do teu palácio, vai dar um rolezinho no palácio, vai distrair a tua cabeça. Ele era para estar na guerra, não foi para a guerra, ficou no palácio, e foi nessa circunstância que ele viu uma mulher tomando banho e desgraçou a sua vida. Ou seja, andar pela sacada do palácio era algo banal, simples, insignificante, não havia problema. Qual mal tinha nisso? Porém, foi esse passeio o estopim da sua queda. Queridos, a tentação sempre começa com algo aparentemente insignificante na nossa vida. A tentação sempre começa com algo aparentemente insignificante. Não tem problema, é algo pequeno. Por exemplo, o viciado em drogas, em cocaína, começou com cigarro, começou com baseado, como diz outros, com uma carreirinha de cocaína, até se tornar um dependente químico. Experimentou e se enrolou. E agora está lutando em clínicas e mais clínicas de recuperação para vencer essa praga. O alcoólatra começa com um copinhozinho de cerveja ou uma taçazinha de vinho para abrir o apetite na hora do almoço. E há pessoas que conseguem se viciar com uma taça de vinho. Então, como diz o John Piper, é melhor evitar o primeiro gole, se tornar um abstêmio, porque nós não sabemos o nosso limite. Não sabemos. Um pastor, fundador de uma grande denominação, certa feita foi gravado isso. Ele falou: não tem problema, eu tomo uma cervejinha, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu fico pensando, nos milhares e milhares de membros que lutam diariamente contra o álcool. E houve um pastor falando uma asneira dessa. Pessoas mergulham de cabeça. O viciado em pornografia começou também olhando, talvez, sites de mulheres sensuais, sem sexo explícito, dizendo que estava contemplando aí a beleza do Criador, e depois foi se afundando mais e mais no sexo explícito, no adultério, no homossexualismo, na pedofilia, porque a pornografia é mãe de todos esses pecados. Todos esses pecados. O assaltante de hoje começou roubando uma bala, começou roubando um lápis ou uma caneta, e agora mata para roubar. Tudo começa de maneira insignificante, assim como o passeio que Davi deu ali na sacada do seu palácio. Repito então, a tentação sempre vai querer nos levar ou nos dominar a partir de coisas pequenas e insignificantes. Temos que tomar cuidado. Portanto, precisamos atentar para o fato de que a mente é a arena onde ganhamos ou perdemos a batalha da tentação. É aqui que começa tudo. É na mente. Tudo que uma pessoa faz, seja bom ou mal, começa em seu coração, em seu íntimo. Começa dentro e não fora. Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E mais, amados, nossa vida secreta, pessoal, íntima, aquelas atitudes e comportamentos que escondemos dos outros, são de interesse especial, peculiar do diabo. Sim, ele não tem poder de ler os nossos pensamentos, não tem, mas ele observa o que assistimos, o que lemos e o que falamos. E ele usa tudo isso como munição para nos derrubar. E essas coisas indicam as áreas mais vulneráveis para a tentação. Sendo assim, não importa quantos anos você tem de crente, se você é fundador da igreja, não importa quantas horas você ora por dia, não importa quantas vezes você jejua por semana ou por mês, não importa qual a sua função ministerial na igreja, se você é pastor, diácono, evangelista ou membro comum, não importa em qual igreja você congrega. Vocês congregam aqui, mas muitos irmãos que ouvem pela internet congregam em outras denominações. Não importa qual a sua formação teológica,
todos nós temos pontos vulneráveis e suscetíveis à tentação. Todos nós, cada um tem seu, por assim chamar, calcanhar de Aquiles. Abraão tinha o seu. Abraão, o pai da fé, né? Ele mentia com facilidade. A fraqueza do apóstolo Pedro era o seu temperamento tempestivo, né? Intempestivo, sanguíneo, precipitado, falava sem pensar, abria a boca de maneira precipitada. O fraco de Sansão eram o quê? As prostitutas. Você vê constantemente ele se envolvendo nesse pecado sexual. Era o fraco dele. Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele fez menção a 2 homens, Himeneu e Fileto. E Paulo ainda diz assim, cujas palavras corroem como câncer, ou gangrena em outras versões. Ou seja, o fraco deles era a língua. Talvez o seu ou o meu ponto fraco seja também a língua. Quem nunca fez uma fofoquinha? Quem nunca contou uma chamada mentirinha? Né? Quem nunca xingou um palavrãozinho? Quem nunca murmurou contra Deus? Queridos, nada é mais danoso, pode dizer, prejudicial e perigoso para a saúde do corpo de Cristo, do que uma língua indisciplinada, caluniosa, carregada de veneno mortífero. E muitas pessoas são tendenciosas ou fracas nessa área e precisa vigiar dobrado. Então, cada um tem um ponto fraco e precisa vigiar dobrado nessa área que você reconhece. Pastor, esse é o meu ponto. E levar isso diante de Deus e orar. Senhor, não me deixe cair na tentação. Essa é a minha fraqueza, Senhor. Detalhe, o que é tentação para você pode não ser tentação para mim. Sabia disso? O que é algo que pode me derrubar, não derruba você. O que tem o potencial de me destruir pode não significar nada para você. Já ouviu aquela história? Eu já contei algumas vezes, eu vou repetir, é bom, é didática. Daqueles 3 irmãozinhos pentecostais que foram para o monte orar, né, jovens. E ali no replé no monte, eu não sou contra monte, eu acho até saudável ir para buscar Deus, não para idolatrar um monte. Mas eles ficaram ali no replé orando, louvando a Deus. E depois, cansados, sentaram e começaram a conversar entre si e falar das suas fraquezas. Aí um virou o primeiro e falou, olha, o meu ponto fraco, né, são as irmãzinhas da igreja. Eu, quando olho algumas, a minha mente viaja. Eu penso uma porção de bobagens. Eu sou tentado nessa área. O outro rapaz falou assim, olha, a minha tentação é o contrário. Eu não posso ver homens que eu penso besteira. Ou seja, ele era tendencioso ao homossexualismo. Algo que era o ponto fraco dele. O terceiro falou assim, o meu ponto fraco é pior do que os de vocês dois juntos. Eu não vou nem contar qual é a minha fraqueza. Aí os outros falaram, não, já que começamos a contar, por que você não vai... Já falamos o nosso podre, você não vai falar o de vocês? O teu? E ele falou, o meu é que eu não sei guardar segredo. Eu estou doido para descer desse monte e no primeiro culto ter uma oportunidade para falar da sem vergonhice de vocês dois. Cada um tem uma fraqueza, queridos. Cada um tem uma tentação. A tentação de um não era a tentação do outro. Houve um caso, né, dizem que foi verdade, de um casal que foi numa lanchonete para fazer um lanche. Na verdade, a menina ficou sentada na pracinha e o rapaz foi comprar um lanche. E chegou ali, esperou, né, vamos dizer que foi McDonald's, e entregaram aquele hambúrguer, aquele pacote de hambúrguer de lanche para eles, duplo. Só que quando ele chegou para compartilhar com a companheira, em vez de mandarem um hambúrguer, mandaram bolos de dinheiro dentro do saco. Errado. Era para ter enviado para o office boy, sei lá, para poder depositar no banco, e deram para ele. E eles combinaram, não, nós não podemos fazer isso, né? Isso é errado.
Vamos devolver o dinheiro. Eles foram lá na loja, devolveram. O gerente ficou tão impactado com a atitude. Falou, caramba, isso tem que ser registrado. Não é todo dia que as pessoas pegam bolos de dinheiro e devolvem. E o rapaz falou assim, não queremos que divulgue isso não, porque ela não é minha esposa. Ela, é a outra. Ou seja, eles eram íntegros numa área financeira, mas estavam ali praticando adultério. Isso é real, acontece diário. Portanto, a tentação é o desafio diário nosso de cada dia. E vamos ter que ficar ou suportar a tentação até o dia da nossa morte. Até o dia da nossa morte. Tentação da preguiça, do desânimo, da improdutividade, da esterilidade na obra de Deus. Tentação, quem não sofre? Quem não passa? E mais, queridos, a fonte maior de tentação em nossa vida não é o diabo. A fonte maior de tentação na nossa vida não é a tua sogra, não é teu cunhado, teu vizinho ou patrão. Nossa natureza humana é a nossa maior fonte de tentação. Natureza humana, pecaminosa. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Meu maior inimigo sou eu. O teu maior inimigo é você. É com você que você dorme, é com você que você anda, é com você que você acorda, trabalha, dirige, almoça, toma banho, toma café. É com você. É conosco. Portanto, nosso maior desafio, em primeiro lugar, é vencer a nós mesmos, as nossas inclinações e desejos pecaminosos. Até porque os vencedores são aqueles que, antes de vencer fora, vencem a si mesmos. Antes de Davi vencer Golias, ele venceu a si mesmo em seu coração. Ele precisou vencer o medo. Davi precisou vencer aí o complexo, a rejeição dos irmãos. Ele era o mais novo, franzino. Então tinha muitas situações ali como barreira para ele vencer Golias, mas ele venceu. Portanto, precisamos orar, dizendo, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Me socorre, me dá estratégias, me ajuda a jejuar. Um outro detalhe, queridos, a tentação ela não vem de Deus. Nem sempre vem do diabo e muito menos nunca vem de Deus. Tiago 1,13 diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus ele é absolutamente santo, santo e santo. Ele não pode ser tentado pelo mal. O pecado e o mal são impossibilidades morais em Deus. Abacuque 1,3 diz que Deus é tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Agora, de onde vem a tentação? Será que o diabo e os demônios, o diabo e os demônios são os únicos culpados em nos tentar? Pode ser que sim, pode ser que não, porém Tiago 1,14 diz que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, desenhando pelos nossos próprios desejos ou inclinações para o mal. Cada um, seja criança, seja o adolescente, seja o idoso. Tiago ele torna algo individual. Cada um. Não é o jovem que é mais tentado, nem meia-idade, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem cada um. Diz Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. O interessante é que Tiago não diz que o autor da tentação é o diabo aqui nesse contexto, mas sim os nossos desejos internos, nossa própria cobiça. Queridos, eu não quero ser o advogado do diabo. Aliás, tem um filme muito interessante com esse título, O Advogado do Diabo. Eu não quero ser o advogado do diabo, mas na conta dele tem sido colocadas muitas dívidas que são nossas. Foi o diabo e fomos nós. O diabo fala assim, não tem nada com isso não, isso aí é você, resolve com Deus, se arrepende aí. Muitas vezes procuramos sarna para nos coçar e depois colocamos a culpa no diabo. Por exemplo, ilustrando, o renomado pastor americano
Jimmy Swaggart, né, que morreu há pouco tempo, com 90 anos, viveu muito, que bênção, glória a Deus, 90 anos, ele cometeu adultério, né, em uma fase da sua vida, se arrependeu, foi em cadeia de televisão pedir perdão, mas algo que ficou marcado é que, ao ir à televisão e se explicar, ele declarou o seguinte: o diabo me fez fazer isso. Ou seja, ele admitiu que tinha adulterado, porém, colocou a culpa no diabo. É claro que o diabo é tentador por excelência. Ele é o tentador, e não podemos negar essa verdade. Na Bíblia vemos isso. O diabo tentou Adão e Eva no paraíso. Tentou Jesus no deserto. O diabo tentou Davi a fazer um recenseamento, e houve juízo de Deus por conta disso. O diabo tentou Pedro a afastar Jesus de ir para a cruz. Foi o diabo. Em sua carta, o mesmo Pedro diz que o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Porém, não podemos culpar o diabo pelo pecado que nós cometemos livremente. Não podemos culpar o diabo pelo pecado que nós cometemos livremente. Muitas igrejas, queridos, enfatizam bastante o chamado culto de libertação. Já viu? Culto de libertação. Porém, o mais correto seria culto de arrependimento. Por quê? As pessoas vão para serem libertas de demônios, quando, na verdade, coloca-se a culpa nos demônios. Mas muitas das situações complexas foi por conta de um pecado praticado pela pessoa. E ela tem que se arrepender e não se liberta. E através do arrependimento vem também a libertação. Então, é simples assim. E mais, a tentação ela é descrita na Bíblia como um engodo, como um engano, uma fraude. A tentação é descrita na Bíblia como uma sedução. E esse é mais um dos motivos que temos para orar: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Senhor, livra-nos da sedução do diabo, da nossa carne, do mundo. Tiago 1,14, na NVI, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e seduzido. Os termos aí, atraído e seduzido, em Tiago 1,14, vêm da pesca e da caça, respectivamente. É interessante. Pesca e caça. Ou seja, tanto o pescador como o caçador, eles precisam de uma boa isca para fisgar sua presa. Não é isso? Tem que ter. Nenhum animal entra numa armadilha sem uma isca apropriada. E nenhum peixe morde um anzol vazio ou é atraído por qualquer isca. Bota lá, tenta botar um anzol vazio. Você vai pegar brisa, vento. Para cada tipo de animal existe uma armadilha, e para cada tipo de peixe usa-se uma isca diferente. Qual é a ideia por trás do que Tiago está dizendo? Tiago 1,14, a ideia é esconder a armadilha e o anzol das vítimas. O mesmo acontece conosco, queridos. O mesmo. A tentação sempre tem uma isca que apela para os desejos naturais humanos. É uma isca. A isca usada pelo diabo para a queda do primeiro casal foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A isca usada para atrair Acã ao pecado foi uma cunha de ouro juntamente com uma boa capa babilônica. Tem que ter uma isca, tem que ter um chamariz, tem que ter uma compensação, por assim dizer. A isca usada para levar Davi ao pecado de adultério e assassinato foi uma linda mulher tomando banho. É a isca. A isca usada para levar Judas a vender o Filho de Deus foi 30 moedas de prata. Essas iscas são usadas até hoje para nos levar ao pecado, para destruir a nossa vida, para nos colocar na lona, no pó, e por fim nos levar para o inferno. Elas não apenas nos atraem, como também escondem o fato de que a satisfação desse desejo resultará, mais cedo ou mais tarde, em grande tristeza e castigo.
Muitas vezes o que nos empolga, né, é a isca, é o que vemos, é o que nos atrai, é o prazer, é a satisfação dos nossos desejos. Mas depois da isca está o quê? O anzol, que simboliza o pecado camuflado, escondido. Para os homens, né, a isca pode ser uma mulher atraente no trabalho ou na rua. Para as mulheres, a isca pode ser um elogio por sua beleza, simpatia ou inteligência. Para os jovens, a isca pode ser um convite a uma festinha regada de muito sexo, rock, né, e bebida. A isca tem como meta nos impedir de ver as consequências do pecado mais à frente. E é por isso que precisamos orar constantemente. Enfatizo isso. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Me guarda de morder a isca do pecado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que Jimmy Swaggart. Eu não sou melhor do que Caio Fábio, que caiu também em adultério e mudou totalmente a teologia dele por conta do pecado. Tenho lido livros do Caio Fábio antigo, de 90, 95, que bênção. Hoje em dia eu não aguento ouvir ele um minuto, de tanta baboseira que ele ensina. Ou seja, o antes e o depois, por conta de ter mordido a isca do pecado. E quando a pessoa está afundada no pecado, ela tende a mudar sua teologia. Ela desprega o que pregava antigamente. A oração nossa: me guarda, Senhor, da tentação. Não me deixe cair na tentação. Amados, a isca da tentação é um engodo, repito, um engano. Promete prazer e paga com a morte. Promete alívio imediato, mas produz o quê? Consequências eternas. Promete solução para um problema, mas te coloca num problemão. É a isca. Por exemplo, ao comer do fruto proibido, o primeiro casal trouxe o quê? Pecado e a morte para os seus descendentes. Cedeu à tentação, comeu algo que Deus tinha proibido, e eles cederam. Ao tomar para si a cunha de ouro e a capa babilônica, Acã trouxe o quê? Morte para si e toda a sua família. Todos foram apedrejados, uma morte terrível. O que nos dá a entender que a família de Acã estava juntinho com o pensamento dele, como foi o caso de Ananias e Safira. Ao se deitar com Betseba, né, Davi trouxe destruição para o seu lar. Ao aceitar as 30 moedas de prata, Judas vendeu seu mestre e depois se suicidou. E mais, queridos, a tentação é mais perigosa quando pensamos que somos fortes e que não vamos cair. Não, pastor, eu sou resistente, eu aguento. Aguenta não. Dependendo da tua fraqueza, você cai, eu caio. Somos fracos. É nessas horas, mais uma vez, repito, que precisamos orar, dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, segura na minha mão. E o mais lindo aqui, segundo 1 Coríntios 10, versículo 13, olha o que diz: Deus é fiel, e Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos resistir. E quando formos tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar. Deus vai dar um escape quando você depender de Deus. Orar nesse sentido: Senhor, não me deixe cair em tentação. Assim como você ora pedindo o pão de cada dia, assim como você ora pedindo perdão por suas dívidas, ore também se preparando para não pecar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Voltando então a Tiago 1, os versículos 14 e 15, dizem que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que terrível! Irmãos, enquanto se está no estágio da tentação, existe o estágio da tentação, o pecado ainda não foi consumado. Levando para a aplicação aí do peixe, né? Enquanto o peixe roda em volta do anzol, ele ainda está vivo e livre para nadar. Ele pode ficar ali brincando em volta do anzol, não é? Está livre para nadar.
Ele está apenas sendo tentado a comer aquela isca. Tentado, como nós somos, diariamente. Existe uma distância entre o peixe e a isca. Os pescadores de plantão que entendem isso, né? Porém, depois que o peixe come a isca, o seu destino está traçado. E a morte é só uma questão de tempo. O peixe sai voando do ambiente de vida para o ambiente de morte. Sai das águas, que é o seu habitat natural, e vai morrer na terra. Querido, o salário do pecado é a morte. E sempre que pecamos, algo morre em nós. Sempre que pecamos, algo morre em nós. A oração definha. A leitura da Bíblia, ela é abandonada, muitas vezes. O jejum, nem se fala, é esquecido. O que é isso, pastor? Jejum? Só quando eu vou fazer exame de sangue. E muito mal. Quando dá 8 horas, já estou com o olho já virando, já tanta fome. Ficamos desanimados também em ir à igreja. O pecado nos afasta da congregação dos santos. O pecado, seja ele qual for, é terrível, mata. Repito, promete prazer, mas paga com a dor. Promete alegria, mas termina com tristeza. Promete solução, mas nos coloca em mais confusão. Ele promete alívio momentâneo, mas produz dor na alma e agonia no coração por longo tempo. Algo prazeroso momentâneo produz um tormento a longo prazo. O pecado é um engano. E pecar é basicamente o quê? O significado básico de todo o livro de teologia sistemática é errar o alvo. John Lennon, um dos Beatles, disse algo muito interessante certa feita quando ele estava no Canadá. Ele disse o seguinte, ele com certeza ouviu falar do significado do que é pecado. Ele disse, se pecar significa errar o alvo, então eu sou um pecador. E ele estava com razão. Ele era um pecador. Ele era um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E eu vou concluir com uma pergunta nessa manhã. E se cairmos na tentação? Será que acabou? Será que não tem mais jeito? Será que não tem como voltar atrás? Amados, o peixe, quando come a isca, ele morre. 99%. A não ser que comeu a isca, o cara puxou lá, arrebentou a boca dele e ele conseguiu sobreviver. Mas é raro acontecer. Geralmente, quando come, eu acho que a isca deve ir lá para o estômago, com a anzol. E pega na boca. O peixe voa da água para a terra. Os pescadores, cadê Carlão e o pastor Robson, são os pescadores da igreja, Nunca pescam nada. Aí, para justificar, e Deis também, O seu Ari está falando que Deis também é um pescador de plantão. Nunca pega nada, passa na peixaria e compra o peixe, para não ficar frustrado. Davizinho pesca, Eu acho tem que ter muita paciência, ficar ali 1 hora, 2 horas, e nada de negócio pescar, fisgar. Mas, trazendo aqui, queridos, a caça, voltando, peixe, quando ele fisga, ele morre. A caça, quando entra na armadilha, também morre e vira alimento. Porém, nós, individualmente, não somos peixe, amém? E muito menos uma caça. Não somos. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amados, a única solução para o homem que caiu na tentação e pecou é o arrependimento verdadeiro. Se você mordeu a isca de Satanás, se arrependa, Se arrependa. Se um dia você morder alguma isca, o ideal é que não morda. Mas se um dia morder, se arrependa, busca Deus. Ponha a boca no pó. O ideal é não ceder à tentação. O ideal é não cair no pecado, seja ele qual for. Mas se um dia você cair, se levante, se arrependa, não se desespere, não se mate. Tem gente que se mata. Às vezes o ponto de desespero é tão grande que ela acha que a única solução para ela é tirar a própria vida. Seguem o caminho de Judas.
tomou algumas atitudes corretas, se arrependeu, devolveu as moedas, chorou, fez uma porção de coisa, mas saiu e foi se matar. Pedro não, ele se arrependeu, chorou, se humilhou, mas se levantou com poder, pelo poder do Espírito Santo. Então volte ao primeiro amor, não é o fim. Pedro pecou, lembram? Ao negar o Senhor Jesus, mas seu arrependimento foi verdadeiro, foi sincero, e ele foi restaurado e se tornou uma potência nas mãos de Deus. Seu primeiro sermão levou a Cristo mais de 3.000 almas. Jesus, queridos, é poderoso para retirar a isca e o anzol da nossa garganta e nos perdoar. Ele pode nos libertar das amarras do pecado e nos restaurar a sua santa comunhão. João 8,36, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 1, versículo 7 a 10, finalizando: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que possamos orar constantemente: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Me ajuda a me manter de pé para a tua glória. Dependa mais de Deus do que de você mesmo, em nome de Jesus.